Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o Domingo de Ramos. Eu sou Joaquim Augusto Carvalho, ministro da Palavra da Comunidade São Lourenço e da Paróquia São José e São Gabriel. A liturgia apresenta dois momentos bem distintos. O primeiro momento, a entrada de Jesus em Jerusalém, com a procissão de Ramos, que este ano não é possível por causa do coronavírus e da quarentena, mas estamos juntos como igreja, num clima de alegria e de esperança, com gesto de fé e de compromisso. E o segundo momento é o início da Semana Santa, com a leitura da Paixão do Senhor, relembrando o caminho do sofrimento e da cruz. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo de 4 a 7. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11. O Evangelho de Mateus 26, versículo 14 a 27 e versículo 66. A primeira leitura, o texto apresenta-nos um profeta anônimo, chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou com teimosa fidelidade ao projeto de Deus. O personagem profético, designado com o nome de servo, padece o sofrimento porque vem nele a consequência dos pecados do povo. Ele carrega as dores dos outros. Todavia, o martírio vivido pelo servo se apresenta como a cura para os demais, visto que justificou a multidão. O Senhor o exaltará, o aceitará o seu sacrifício. Os primeiros cristãos, então, viram neste servo a figura de Jesus. Por isso, ficar acomodado não faz parte do perfil daquele que segue Jesus. A figura do servo sofredor abre uma perspectiva nova, mostrando claramente a condição do servo como discípulo. A missão do servo passa pela escuta da palavra de Deus, pela fidelidade ao anúncio, pela perseguição e pela resistência. Deus age sempre, tanto para o discípulo falar quanto para ouvir. Saber ouvir é primordial. Por isso, quem sabe ouvir é obediente. O discípulo, portanto, faz-se numa caminhada de obediência e de esperança ativa na construção de uma sociedade justa e fraterna, pois é Deus sempre o autor da ação. Na segunda leitura, é um hino cristológico. Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas, exemplo de toda a criatura. O projeto de Jesus nasce desde baixo. Ele se encontra na base da pirâmide social do Império Romano. Não se encontra, porém, sozinho. Junto a ele estão milhares de escravos que sofrem à espera do surgimento da esperança. Jesus se esvazia porque somente vazio pode se preencher, assim como preencher os outros. Pois somente vazio é que podemos ser bênção para os outros. Nesse belíssimo texto, temos dois movimentos brilhantes. Um descendente e o outro ascendente. Jesus, um movimento descendente, esvazia-se e humilha. E Deus, no movimento ascendente, eleva a condição de Senhor aquele que havia chegado à mais baixa humilhação. No entanto, devemos observar que Jesus, elevado à condição de Senhor, não se apresenta como um César. Ele sempre se apresentará como um Senhor que é ao mesmo tempo um servo. Sejamos servos no nosso dia a dia, com solidariedade e justiça, e o cuidado um com os outros. O Evangelho nos traz o relato da paixão de Jesus, descreve como o anúncio do reino,
choca com a mentalidade da opressão e, portanto, conduz à cruz e à morte. No entanto, não podemos separar os acontecimentos da paixão daqueles que celebraremos no próximo domingo. A ressurreição é a prova de que Jesus veio de Deus e tinha um mandato do Pai para tornar realidade no mundo o reino dos céus. A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus apercebeu-se de que o Pai o chamava a uma missão, anunciar esse mundo novo de justiça e de paz e de amor para com todos os homens e mulheres. Para concretizar esse projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo o bem, anunciando a proximidade de um mundo novo, de vida, de liberdade, de paz e de amor para com todos. Ensinou que Deus era amor, e Deus é amor, e que não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores. Ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus. Ensinou que eram os pobres, os excluídos, os preferidos de Deus, e que aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher o reino. E avisou aos ricos de que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fechamento só podia conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus está na contramão e entra em choque com a sociedade egoísta, de má vontade, de opressão que dominava o mundo e excluíam os pobres. As autoridades políticas e religiosas sentiram-se incomodadas com a denúncia de Jesus. Não estavam dispostos a renunciar a esses mecanismos que lhe asseguravam poder, influência, domínio, privilégios. Não estavam dispostos a arriscar, a se desinstalar-se e aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso, prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram na cruz. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo. Os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados dos direitos e dignidade. Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo aquilo que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas ideológicas. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Jesus é a vida que nasce da morte. No mundo inteiro, a repetição diária da celebração da paixão do Senhor na Santa Missa é necessária e indisponível para nos fazer entender o que significa a vitória do derrotado, o sucesso do fracassado, a glória da humilhação, a vitória que nasce da morte. A morte de Jesus, portanto, não ocorreu por acaso, mas é resultado de um plano diabólico de morte arquitetado pelos líderes religiosos e políticos para anular a sua ação libertadora. Porém, nada disso adiantou. Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Assim como suas ideias, a sua boa nova, o evangelho que continua vivo até hoje no nosso meio, fertilizando as nossas mentes para semearmos o amor de Deus e a conscientização entre os oprimidos e os explorados. Não temos como ser neutro no seguimento a Jesus. Não se pode amar a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro, a solidariedade e o egoísmo, a misericórdia e a violência, o amor e o ódio. O Evangelho de Jesus Cristo nos conduz a uma tomada de posição. Desejo a todos uma santa
Semana Santa. E prepare bem o seu coração para celebrar a Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.